Não, isso é verdade, isso é verdade. E quando a gente fala de geração e essa questão de pular etapas e ser precoce e tal, e eu não vejo isso como algo ruim. Mas sabe uma coisa, Deide, que eu vejo nesse tempo? Que cada vez mais os jovens têm pulado etapas na vida. A etapa, hoje você vê adolescente querendo discutir sobre namoro. Só que não é o tempo dele discutir sobre namoro. O jovem já está discutindo coisas que tipo assim, tá no tempo do namoro, ele já está vivendo uma vida de casado. E com isso, a gente tem visto a identidade de Cristo se perdendo cada vez mais na juventude. Então, você vê cada vez mais essa visão de Cristo, de inocência, sendo tirado cada vez mais cedo em relação a isso. É verdade. Cara, quando eu me converti, uma das coisas que eu achei que mais me chamou a atenção foi quando eu comecei a frequentar a rede e eu via a pureza. Entendeu? Não que hoje não existe pureza. Existe. Mas para quem vem do convívio do mundo e quem estiver assistindo veio desse convívio, é um convívio completamente de maldade. E dentro do ambiente da igreja, é um convívio puro. E isso me chamou a atenção. O problema é que, por conta da aceleração do tempo, o cara não quer viver a estação que ele tem. É como você disse, o adolescente ele quer ser jovem, o jovem ele quer ser adulto, o jovem... Cara, de verdade, se você não pode orar com a pessoa 3 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo da situação, da história desse casal, se ele não pode orar, por que ele vai pular a etapa e vai se relacionar? Eu estava vindo no carro e conversando com Deus e eu pensei algo. Às vezes o cara se relaciona com uma menina só para criar uma marca dentro dele, dentro dela. Se o jovem soubesse a gravidade do pecado sexual, ele se guardava, mano. E o quanto isso vai atrapalhar ele futuramente na vida dele. Se ele soubesse que o sexo ele é completamente espiritual, cara. Entendeu? Ele é uma troca de sangue e ele é completamente espiritual, ele se guardaria, cara. Ele se guardaria de forma muito plena e de forma muito, muito, muito santa e justa, cara. Entendeu? Porque quando a gente olha ali, vamos ver na Bíblia. Deus estabeleceu um tempo para o povo sair do Egito, certo? Deus falou para Abraão. Quando Moisés nasceu, Moisés foi escondido, depois Moisés cresceu no palácio e um dia ele sai para dar um rolê na terra e um egípcio está maltratando um hebreu. Ele olha, vê que ninguém está olhando, mata o egípcio e depois ele desce outra vez à terra de Gozém e vê 2 irmãos israelitas ali brigando, ele tenta apartar a briga, uma vez que ele tinha um amor por aquela nação, sabendo que ele era de lá, e o cara fala, cara, você matou um egípcio, vai querer matar eu também? Ele estava vestido de egípcio. Você matou o cara, você vai matar eu também? Ou seja, se aquilo que você faz aonde ninguém está vendo não pode ser falado publicamente, não faça. Se aquilo que você está fazendo no secreto não pode ser falado publicamente, se a foto que você tem no Instagram não pode passar no telão da igreja, não poste. Não pode ter 2 guarda-roupas. Não pode, não tem a roupa de culto e a roupa para sair no sábado com o povo. Não tem essa ideia. Então, olha o que aconteceu. Ele foi, de lá ele sai corrido, vai para Midian, né, para terra de Midian, né? Fica ali cuidando das ovelhas de Jetro, até que um dia Deus encontra ele e comissiona ele para voltar para o Egito para libertar o povo. Só que até lá tinha 430 anos e Deus deu um prazo de 400 anos. Deus erra no tempo? O problema foi que um homem se antecipou na fase que ele estava vivendo. E toda vez que a gente se antecipa em algo que Deus ainda não estabeleceu para o nosso tempo, a gente prejudica quem está um dia sobre nós, sobre a nossa responsabilidade, ou toda uma geração por conta dessa antecipação. Deus tem um tempo certo para fazer todas as coisas. Eclesiastes 3 fala isso. Só que às vezes o jovem se antecipa. Então, o jovem ele namora, ele quer ter vida de casado. Não, cara, não tem problema, a gente vai casar, a gente transa. Não dá nada, eu vou casar com você. Aí quando vai pro curso de noivos dá ruim, separa, são 2 pessoas marcadas emocionalmente e espiritualmente, é um passado construído ali e várias feridas para ser tratado posteriormente. Por quê? Porque o cara não esperou o período de oração. Entendeu? O período que ele precisava, até mesmo no trabalho. O cara começa a trabalhar, no meu contexto era assim, o cara começava a trabalhar e ele já abandonava a escola. Não vou mais estudar, porque agora é do meu trampo, me sustento, não sei o quê. E quando ia projetado para
Porque o começo de todos é semelhante, né? Só que lá na frente fazia falta, algo que ele tinha que ter aprendido lá onde? Lá no passado. Mas sabe, isso que você está trazendo, cara, é muito legal, porque hoje aqui, para quem faz parte aqui da Nascer para Deus sede aqui no Macedo, hoje a gente tem o pessoal do Plus, que é acima de 30 anos, muitos que foram divorciados, que tenham filhos, ou até mesmo viúvos. E uma coisa que nem ontem, se eu não me engano, acho que foi ontem, a Jurema estava explicando para uma moça do Plus como que funcionava a questão do tempo de oração, e uma coisa que tem, quando a gente fala de pular etapas e tal, a gente vê muitas pessoas que pularam etapas no tempo atrás e acabou, vamos dizer assim, se frustrando dentro de um relacionamento, o relacionamento não deu certo, e hoje, novamente, querem começar o relacionamento de forma errada. Quer começar a pular etapas novamente, por isso que a gente traz a importância de esperar o tempo certo, conhecer, saber se aquela pessoa tem a mesma visão de futuro, a mesma visão de propósito. Isso. Aqui nem agora, a gente está fazendo um curso de namorados. Top. Um curso e é algo muito bom, porque muitas pessoas têm aquela mentalidade de dizer, cara, eu já sei tudo. Cara, mas aquele que se diz que sabe tudo, aquele que não tem a mentalidade de sentar para escutar, ele nunca vai estar pronto para ficar de pé e ministrar outras pessoas. E tem muitas pessoas se frustrando. Quantos casais, eu sei que você passa por isso lá no Pimentas, quantos jovens casais a gente não atende porque se machucaram, porque se frustraram, porque não esperaram simplesmente o tempo certo. Não iniciaram o período de oração ali, conheceu a pessoa, orou a Deus e colocou Deus como prioridade, não aguardou 3 meses. Pularam a etapa do sexo ali, que deveria ser no tempo de casamento, e se adiantaram nisso, e voltam frustradas, machucadas para serem tratadas. E quando a gente olha isso dentro da Bíblia, cara, eu enxergo muito Davi. Porque muitas vezes a gente vem do mundo, a gente vem machucado do mundo, Deus nos sara, nos trata, e quando nós estamos bem aqui dentro da igreja, assim como Davi, no tempo que ele estava sossegado, estava de boa, aparece a oportunidade para ele na varanda lá. A oportunidade do pecado chega. E é bem aquilo, cara. Todas as vezes que a gente fizer vista grossa pro pecado, porque é uma coisa que a gente sabe, cara, o hormônio não se converte. Toda vez que a gente vai dar oportunidade pro pecado, a gente vai se ferir e voltar lá atrás. E olha as consequências da vida de Davi, que não só foi por Davi, para a família inteira dele. E o que é interessante é que você trazendo a história de Davi, eu me lembro que um dia eu tava em um resort, tava viajando com minha família, com minha esposa e minha filha. E eu fui subindo um tobogã, assim. A gente tava em Caldas Novas e eu fui subindo. Cara, uma escadaria, assim. Cheguei lá em cima. Eu tava bem fortinho, né? Tava com 10 quilos a mais naquele tempo. Falei, caraca, mano, é alto aqui, hein? Aí o monitor disse assim pra mim, rapidinho você chega lá embaixo. Aí eu, miserável, cara. Rapidinho. Você não sabe o que você tá falando. Aí eu... peguei aquele embalo, mano, eu sou um cara de radical, desci, aquela coisa toda. Quando eu saí da piscina, o Espírito Santo falou pra mim assim, é desse jeito que o pecado faz quando você tá caminhando em degraus de fé. Por quê? Tem muita gente que sobe muito alto, cara. E quando ela tá muito alto por conta de um deslize, ela cai lá embaixo. Ela vai parar onde ela nunca devia mais estar. No caso de Davi, você falou algo que, cara, era tempo... Ele estava vivendo a melhor estação da vida dele, com um reinado estabelecido, com um exército estabelecido que podia fazer o que ele podia, mas era tempo de guerra. Era tempo de tá na rua. Era tempo dele, não era tempo dele descansar, né? E isso entra num lance de uma mensagem que eu preguei uma vez lá no Pimentas, que era sem distrações. Porque a distração sempre nos leva para um lugar de descaso e um lugar de queda. Por quê? Davi estava se distraindo na varanda. E quando ele olhou e viu aquela mulher tomando banho, provavelmente na casa dela, na janela, eu acredito que o terraço do palácio era muito mais alto do que o maior sobrado de Jerusalém. Ou seja, onde ele olhou determinou o lugar que ele foi. E a gente precisa tomar cuidado com as nossas vistas, né? Porque a nossa visão é como uma esponja, a gente vai
A gente vai absorvendo tudo aquilo que a gente olha. Então, primeiro a gente olha, depois a gente deseja, depois a gente cai, né? No momento que era para ele estar lutando lá fora, ele perdeu uma briga dentro. E tem muita gente que está negligenciando isso. Tá pensando que está no tempo de descansar quando deveria estar no tempo de batalhar e se guardar. E por essa conduta, ele cai. O problema que a gente tem que entender, a problemática é a seguinte. O pecado, ele gera consequência. Deus perdoou o pecado, mas não arranca a consequência. Deus perdoou o pecado. Ele perdoou o pecado de Davi, mas ele não arrancou de Davi a consequência que ele tinha. E você percebe que Davi foi muito mais impetuoso quando descobriu que o pecado era de outro do que quando o pecado foi... Quando ele foi descoberto pelo pecado dele. E é por isso que Jesus diz, né? Chamou os fariseus de hipócritas, né? Vocês querem tirar o cisco do olho do teu irmão quando tem uma trave no teu olho. Ou seja, quando a gente não tem uma visão clara sobre o pecado e o que o pecado causa na vida da pessoa, a gente quer oprimir aquela pessoa, né? Quando na verdade a gente tem que trazer, a gente tem que ser, primeiro tira a trave do nosso olho, tira o cisco de forma muito carinhosa, traz aquela pessoa para perto, mas explica, irmão, isso vai gerar consequência. O pecado, ele é um boleto para ser pago lá na frente de uma forma muito cara. E ele só é cobrado no momento que você não tem como pagar. Sempre vai vir, mano, esse boleto. E o jovem, ele precisa aprender isso. Porque quando a gente é jovem, a gente acredita que esse tempo do vigor, esse tempo de as coisas darem certo muito rápido. Às vezes o jovem entra no mercado de trabalho, ele vai crescendo nos relacionamentos. A gente pensa que a gente não vai ter um amanhã e um dia ruim. E o pecado, ele sempre vai bater na porta, cara. O pecado não, a consequência do pecado, que é muito pior do que o pecado, né?